de Deus, Shalom! E aí, irmãos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Pois é, nós já estamos no livro de Êxodo, né? E eu espero que você já tenha aproveitado bastante o livro de Gênesis e certamente ali o fundamento da nossa fé, né? As raízes, a gente começa a entender como é que as coisas aconteceram, como é que a história foi sendo feita, os nossos pais, as genealogias, os principais acontecimentos que fundamentam a nossa fé, que faz a gente entender quem é Deus, como a gente se relaciona com Ele, está ali no livro de Gênesis. Os primeiros 11 capítulos são tão importantes para a nossa fé, não é? E depois, a partir do capítulo 12, a gente começa a encontrar a história de uma família, a família de Abraão, né? Depois de Abraão vem Isaac, depois vem Jacó, os seus filhos, a história de José, tão intrigante, e eles vão para o Egito, e aí quando a gente chega no livro de Êxodo, a gente encontra esse povo oprimido, e esse povo oprimido, Deus está ouvindo o seu clamor. Interessante no capítulo 2, né, como a gente viu ontem, no capítulo 2, o versículo 25, o último versículo diz: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Queria que a gente tivesse um tempo aqui, não é, para lembrar disso, para louvar a Deus por isso, para reconhecer a sua bondade, não é? E também para a gente orar por isso, né? Por isso, vamos começar o nosso tempo aqui, um tempo de adoração ao Senhor. Vamos louvar o Senhor? Olá, querido. Eu espero que você esteja em paz, que o nosso Deus esteja enchendo o teu coração de paz, mesmo a gente vivendo um momento assim, como estamos vivendo, né? Tanta coisa estranha acontecendo, mas temos um Deus que está no controle de absolutamente tudo. Eu espero que esse Deus esteja enchendo o seu coração de paz, de alegria nesse momento. A gente vai agora louvar juntos e eu espero que você faça isso conosco de todo o coração também. A intenção aqui é ser apenas um canal para que você possa ir, de onde você estiver, adorar conosco. Grande é o Senhor poderoso, grande é o Senhor nos altos céus, suas vestes enchem o templo e cantamos seu louvor. Glória ao Rei que ressurgiu, glória ao Filho, glória ao Filho. Cabeças erguei, abram os portões, deixem o Rei da Glória entrar e para sempre ser nosso Deus. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor poderoso, Santo é o Senhor nos altos céus, que toda a terra se prostre, bradando em louvor. Glória ao Rei que ressurgiu, glória ao Filho, glória ao Filho.
cabeças erguei, abra os portões, deixe o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Cabeças erguei, abra os portões, deixe o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Que esse Deus de glória seja o nosso refúgio, que nele depositemos a nossa confiança, a nossa esperança, a certeza de que de que tudo Ele cuida, de que nossa vida está nas suas mãos e que assim estamos seguros, queridos. Cristo, Tu és meu refúgio, em Ti posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco minha confiança em Ti, coloco minha confiança em Ti. Cristo, Tu és meu refúgio, em Ti posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco minha confiança em Ti, coloco minha confiança em Ti. Tenho esperança, tenho futuro, dádiva do Senhor, nisso eu creio, sim eu creio. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco minha confiança em Ti, coloco minha confiança em Ti. Tua palavra é vida e poder, para me libertar, nisso eu creio, sim eu creio. Cristo, Tu és meu refúgio, em Ti posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco minha confiança em Ti, coloco minha confiança em Ti. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco minha confiança em Ti, coloco minha confiança em Ti, coloco minha confiança em Ti, coloco minha confiança em Ti. Amém. E ainda assim, nesse sentimento de que confiamos no nosso Senhor, que Ele é o nosso refúgio, é que a gente pode dizer que ainda que a terra se abale, ainda que os mares se enfureçam, a gente tem um Deus que é por nós, um Deus que cuida da gente, um Deus que nos abraça, nos acolhe, um Deus que nos encoraja a prosseguir, porque estamos confiantes de que Ele está reinando absolutamente no controle de tudo. Quando o mar se agitar, confiarei. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar
se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, És o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe tua vida. Pois é, irmãos, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, não é? E vamos ter um tempo agora para orar, não é? Nós podemos orar por isso, por essa atenção de Deus. O texto diz, né, que a gente leu aqui no começo, no versículo 25 do capítulo 2, viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. É isso, né? O que faz diferença, o que move a nossa história. A bênção de Deus vem quando Deus atenta para a nossa condição, né? E certamente nós somos pessoas muito necessitadas da atenção, do cuidado de Deus, não é? Como é que está na sua história aí a necessidade, a carência, não é? Como é que você está se vendo hoje? Quais são as suas maiores apreensões, né? E nós aqui, né, sempre estamos precisando também da ação de Deus, né? Nós precisamos de Deus aqui no nosso país, precisamos de Deus mudando aqui a história desse país. Nossa confiança está no Senhor, né? Nós louvamos a Deus por tudo que Ele já tem feito, né? Como o Senhor é bom, como o Senhor é generoso, cuidadoso com a gente. Louvamos a Deus pelo que Ele tem feito aqui na vida da igreja. Nós louvamos porque o Senhor tem acrescentado os que vão sendo salvos, né? É muita bondade de Deus. Eu louvo a Deus pela equipe pastoral dessa igreja, louvo a Deus pelo conselho dessa igreja e pela sabedoria que Deus tem dado a esse conselho na condução das situações, à medida que as situações vão evoluindo, vão gerando novas demandas. Deus tem dado sabedoria ao conselho da igreja para a condução, né, dessa igreja para a glória do Senhor, né? Então quero louvar a Deus pela vida da igreja, mas também nós continuamos orando aqui pelos irmãos que estão enfermos. Eu peço, se você puder, está aí no momento agora, manda pelo chat os motivos de oração. Nós queremos orar pelos motivos de oração, orar por você, para que Deus abençoe sua vida, lhe guarde, cuide de você, né? Nós estamos orando pela igreja do Senhor Jesus também, né? Para que haja autoridade, haja poder, né? Para que o Senhor haja no meio da sua igreja, purificando-a, abençoando-a, né? Que nós que somos filhos de Deus, sejamos como uma família, unidos,
que a gente não fique divididos em grupos, que a gente, antes de pensar a respeito de qualquer assunto ético, qualquer assunto governamental, a gente pode pensar e deve pensar que a gente é uma família na fé, né? Então, queria que a gente orasse pela unidade da igreja, para que nesse tempo onde há tanta polarização na sociedade, a igreja permanecesse firme, unida, junto, porque Deus atenta para os filhos, né? Deus atenta, e nós somos os filhos do Senhor. Então, vamos orar por isso, para Deus dar autoridade às lideranças, sabedoria. Vamos orar pelos nossos ministérios aqui na igreja, pelos líderes dos nossos ministérios também. Deus abençoe suas casas. Nós continuamos orando pela provisão. Tem sido um tempo difícil, não é? E a gente quer orar pedindo a Deus assim que o sustento de cada dia o Senhor nos dê hoje. Recomendo você ouvir aí no próprio canal do YouTube aqui da igreja uma aula do discipulado que foi dada, é a terceira aula que está lá, né, no vídeo do discipulado, falando sobre sustento. Eu acho que é muito elucidativo ali você ouvir, assistir aquela lição, aquela palavra de Deus ali, né? Mas é isso, irmãos. Então vamos orar pelos enlutados, orar pela saúde dos nossos irmãos, orar pelos casamentos, né? Orar pelas famílias, por conversão. Nós estamos sempre orando por essas causas e não vamos deixar de orar, se Deus assim permitir, nos fortalecer, né? Fico muito feliz de contar com você nessa jornada, nesse empreendimento de oração. Estamos clamando a Deus que visite a nossa terra, como o Senhor visitou o povo de Israel lá no Egito, não é? Vamos orar então. Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o Senhor, como o Senhor é benigno, como o Senhor é bom, como o Senhor é paciente, como o Senhor é fiel, como o Senhor é justo. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós somos assim, pessoas fracas e carentes, necessitadas do Senhor, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Abençoa os irmãos e irmãs que estão enfermos, que o Senhor ponha a sua mão, que o Senhor conduza, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe. Ó Deus, cura as doenças, cura as enfermidades, restaura, Senhor, a vida dos meus irmãos. Abençoa todos que estão enfermos, os que estão com Covid também. Derrama graça, Senhor. Colocamos diante de Ti também, Senhor Deus, a vida dos nossos familiares. Nós pedimos a salvação dos nossos familiares, dos nossos amigos, Pai. Que nós sejamos usados para trazer salvação aqui na terra, Pai. Então traz salvação, Senhor Deus, e nos usa. Pai, nós colocamos diante do Senhor os casamentos. Abençoa os casamentos, Pai. Restaura os casamentos, Pai. Oh, meu Deus, põe um novo coração nos homens, põe um novo coração nas mulheres, Pai. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Traz salvação aos nossos filhos. Senhor, traz salvação na nossa casa, Pai. Nós colocamos diante do Senhor a condição do nosso país. Pedimos pelos governantes, nós pedimos pelo fim da corrupção. Senhor, nós pedimos que o Senhor atente para essa nação, Senhor, atenta para o Teu povo nessa nação e derrama sobre nós, assim, graça, unção, Senhor, sabedoria, livra-nos do mal, Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe ricamente, Pai, a Tua igreja, abençoa os líderes das igrejas, os pastores, Senhor, abençoa os que estão espalhados por todo esse planeta, esse mundo, abençoa-os, Senhor Deus, abençoa, te peço, os missionários, abençoa os presbíteros, os diáconos, abençoa todos esses líderes que de alguma maneira, Senhor Deus, representam a Tua liderança no meio do Teu povo. Então, que o Senhor dê autoridade espiritual, discernimento espiritual. Pai, eu peço que o Senhor abençoe aqui na Igreja das Graças, abençoe o conselho. Obrigado pela vida desse conselho, Pai.
Obrigado pelos presbíteros, pelos diáconos dessa igreja, Senhor. Obrigado pelos líderes de grupos pequenos. Obrigado pelos líderes, Senhor Deus, de cada ministério que essa igreja tem, Pai. Obrigado pelos cultos. Obrigado pelo crescimento dessa igreja. Obrigado pela Tua mão conduzindo. Obrigado pela provisão do Senhor. O sustento que vem das Tuas mãos. Obrigado, Pai. Nós pedimos pelos nossos irmãos que são donos de algum patrimônio, que são donos de alguma empresa, são empregadores, empreendedores. Pai, dá-lhes o sustento também de cada dia, dá-lhes a provisão, meu Pai. Livra, Senhor Deus, eles de qualquer ação do maligno sobre a vida deles, que eles sejam encontrados fiéis, mas também, Pai, que o Estado, que a nossa nação, abençoe eles, Pai, não seja contra a vida deles, pelo contrário, ajude eles a crescerem, a se firmarem, a fortalecerem, Pai, abençoa todos eles e todos os empregados que eles têm, as contas que eles têm para pagar, dá os recursos necessários, Pai. Eu também te peço, Senhor Deus, que Tu abençoes e muito, Pai, o campo de Serra Branca, os recursos para a construção lá da igreja de Serra Branca. Abençoa, Senhor Deus, meu Pai, eu te peço que Tu abençoes muito, Senhor Deus, aos nossos irmãos de lá de Serra Branca, que eles cresçam na graça, no conhecimento do Senhor. Abençoa Triunfo, o nascimento da igreja lá em Triunfo. Abençoa, Senhor Deus, os presbíteros, os diáconos, suas esposas. Abençoa seus filhos, seus netos, os pastores também, suas esposas, seus filhos e seus netos. Abençoa, assim, a liderança da Tua igreja. Abençoa aqui na igreja, para que a gente seja encontrado fiel e tenha autoridade no Teu nome. Dá-nos sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, né? Que bênção. Estamos no capítulo 3 de Êxodo. Eu queria então que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Êxodo, agora no capítulo 3, né? Vamos dedicar um tempo no estudo dessa palavra do Senhor, não é? O que é que diz a palavra do Senhor aqui? Você lembra, né? O povo de Israel está sofrendo debaixo de uma escravidão, de uma opressão. Você lembra das manobras que Moisés tinha feito, né? E como ele tinha achado que pela força dele ele poderia libertar o povo da escravidão e terminou fugitivo, né? E essa é a condição que agora Moisés vai viver. Diz aqui o versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, né? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, está lá fugido, virou um pastor, né, de ovelhas, um rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Midian, os midianitas, né? E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, ele chegou ao monte de Deus, ele chegou a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, uma chama de fogo no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse ele consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Né? Você já pensou que espetáculo, né? De repente ele está vendo um negócio e é inexplicável. Presença de Deus. Versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, ou seja, Deus chamou a atenção e agora ele está respondendo. Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E aí ele respondeu: eis-me aqui. Um encontro com o Senhor. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Um encontro com Deus. Faz 400 anos que o povo de Israel não tem um encontro desses com Deus, né? Não tem um momento desses onde a liderança se encontra com Deus de verdade, né? E agora Deus está se encontrando com Moisés, depois que ele passa pela transição entre a arrogância e a presunção de achar-se capaz e pronto para fazer a libertação do povo. Agora, depois de 40 anos, né, sendo de alguma maneira mudado, se tornando humilde, dependente do Senhor,
manso, aprendendo agora a andar no ritmo de Deus, Deus aparece para ele e a primeira coisa que Deus diz para ele é o nome dele. Você é Moisés, né? E você sabe, eu já falei disso, a palavra Moisés, ela em hebraico, ela quer dizer tirado das águas, né? Ou tirado, a palavra é praticamente isso, tirado, né? Enquanto que em egípcio, né? Esse é o som desse nome é muito parecido com Missés, veja, Moisés, Missés, e existia o faraó Ramsés, e Ramsés, a palavra Ramsés em egípcio, significa devoto, o filho do deus Ra. Deus Ra, na cultura egípcia, é o deus Sol, né? E então, Moisés, para os egípcios, né, era como se fosse o filho de, só que não dizia qual era a entidade, qual era a divindade. E agora Deus está chamando ele pelo nome. Eu tirei você, né? Você foi tirado. Não foi só tirado das águas. Você foi tirado da sua arrogância. Você foi tirado da sua própria história que você achava que conduzia. Eu tirei você. A primeira coisa, então, diz o nome dele. A segunda coisa, ele diz, você não chegue para cá com os seus preparativos. Tira a sandália. Tira a sandália. Você está diante de um santo, você está diante do único santo. E eu sou separado, a palavra santidade significa isso, separado do comum, né? Então você não venha com os seus apetrechos, tira eles para poder você chegar a mim. Você tem que chegar a mim como eu criei você e não como você se vê. Então tira a sandália porque o lugar que você está é terra santa. Versículo 6, disse mais... Deus se apresenta. Terceira coisa, então, Deus se apresenta. Eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Muito interessante porque até chegar a história de Jacó, os encontros com Deus, eles não escondiam o rosto. Pelo contrário, lembrando a história aqui de Abraão, Deus disse para Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Literalmente ali em hebraico ele está dizendo, anda olhando nos meus olhos, face a face. E agora Moisés já está tão distante, né, culturalmente dessa vida com Deus. Culturalmente, irmãos, ele está tão distante, tantos anos dessa vida com Deus, que quando ele se encontra com Deus, ele esconde o rosto. Isso aqui tem um sinônimo, um significado cultural muito grande. Ou seja, ele não é só que ele não se sente digno, é que na verdade ele não tem familiaridade com esse Deus. Ele não tem intimidade com esse Deus. Ele não anda até aqui olhando para Deus. Ele andava olhando para si mesmo, né? É por isso que ele é Moisés, é tirado, né? E ele é o tirado que tira o povo. É interessante, não é? Versículo 7, disse ainda ao Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Você sabe quem é Deus? Deus é esse mesmo Deus. Conheço-lhe o sofrimento. Eu estou aqui porque eu sei a dor que o meu povo está passando. Ele sabe, irmão. Ele sabe o que você passa. Minha irmã, aquilo que passa no seu coração, aquilo que você tem vivido, às vezes há anos, não é? Pode ter certeza, Deus conhece. E nosso Deus é o Deus que nos tira. Lembra disso. Tirado é o que tira a gente da nossa condição. Versículo 8 diz, por isso eu desci. Deus está falando. Desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Muito interessante, não é, irmão? Ou seja, eu quero tirá-los daquela condição para uma outra história. Mas a terra lá tem um proprietário, né? A terra lá tem gente que está lá apegado àquela terra.
Mas era a terra que Deus já tinha dado a esse povo, quando deu para o seu pai Abraão, para o seu pai Isaac e para o seu pai Jacó, né? Então, eles andaram lá peregrinos, como se a terra de Canaã não fosse a terra deles, mas era a terra da promessa, e agora está chegando o tempo dessa promessa se efetivar, porque eles estão sendo tirados do cativeiro para tomarem posse da terra, né? E Deus está falando isso para aquele que vai tirar, né? Então, eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Aí ele diz o porquê, versículo 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Ou seja, é por causa dessa condição que eles estão passando. Isso me dá tanta paz, porque Deus sabe a opressão que a gente passa. Deus sabe. E Ele vem para nos livrar. Quando esperamos a segunda vinda de Cristo, é desse que vem para nos tirar da opressão. Quando olhamos para a primeira vinda, nós encontramos aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do poder do pecado. E agora Ele vai nos tirar, quando Ele voltar, vai nos tirar da presença do pecado. Louvado seja Deus, né? Vem, versículo 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés significa retirar, né? Tirar, e agora ele está dizendo para que tires. A palavra que ele usa para tirar é yatzá, é uma outra palavra que significa sair, avançar. No versículo 11, então disse Moisés a Deus, mais uma vez, o Moisés que tirou a sandália, o Moisés que teve que perder a arrogância, o Moisés super preparado no Egito, mais uma vez o Moisés não olha para Deus, ele olha para si mesmo. Veja o que ele diz no versículo 11. Quem sou eu? Ele está olhando para si. Está na presença de Deus, mas esconde o rosto. Ele está olhando para si. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aí Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Veja que o verbo ser está em Deus e não em Moisés. Eu sou, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ou seja, a prova, veja só, irmãos, a prova de que Deus nos tirou do Egito é que nós vamos servir a Deus. Veja que ele diz isso, Deus disse assim, olha, eu serei contigo, e este será o sinal, ou seja, essa será a evidência, essa será a prova de que eu te enviei. É que eles, quando saírem de lá, eles vão me adorar, vão me servir no monte. Então, a prova eficaz de que a gente foi tirado do império das trevas é que a gente agora vai servir a Deus, né? É isso. Versículo 13, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vosso pai me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que nome eu lhes direi? É interessante, né? É Moisés dizendo assim, eu não lhe conheço. Como é que eu vou dizer para o povo, como é que eu vou ter autoridade para dizer para o povo alguma coisa a seu respeito? Eu não lhe conheço, Deus. Isso aqui, irmãos, é a história da salvação de Moisés, né? A vocação de Moisés vem junto com a sua salvação. Ele está conhecendo a Deus e está sendo mudado aqui. A primeira coisa foi, Deus chamou ele pelo nome. Segunda coisa, Deus pegou e tirou dele os apetrechos. Depois Deus disse para ele, olha, eu estou falando contigo porque eu vi a opressão do meu povo, e agora eu vou enviar você para tirar lá. E aí ele fala assim, qual é o seu nome? Ora, o nome é a identidade da pessoa, quem a pessoa é, né? E aí ele diz, qual é o seu nome, Deus? O que é que eu vou dizer para eles? Que lhes direi se eles me perguntarem? Versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E aí ele pega e ainda diz mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Aqui está, pela primeira vez em toda a história,
toda a história da humanidade, toda a história criada, da primeira vez, Deus falando a respeito de si mesmo e de se revelar com o nome, eu sou. Portanto, o verbo ser, a ontologia do ser, está em Deus, não está no ser humano, né? Nós somos a imagem de Deus e Deus é quem é, né? E a imagem é só um holograma, uma representação visível do Deus invisível, mas quem de fato é Deus. Mas vamos seguir. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. E este é o seu nome, o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O nome é Eu Sou o que Sou. Ou seja, é o único que de fato é. Tudo que é visível, especialmente ser humano, que é a representação visível de Deus, né? É na verdade uma representação, mas não é de fato o que é, né? Então você vai dizer isso para eles, você vai dizer que o Eu Sou encontrou você, encontrou eles também. Ou seja, eu vou finalmente me revelar ao povo, dando a eles a identidade a partir de mim, e não a partir da história deles, né? Me parece, irmãos, que uma das grandes questões da nossa vida é essa, é que a gente tende constantemente a interpretar a nossa história a partir dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas crises ou das nossas questões pessoais. Mas Deus quer que a gente se entenda a partir da revelação dele. Ele é quem é, né? E aí a gente vai se entendendo. Versículo 16: vai junto os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Eu tenho visitado você, eu tenho visto o que tem sido feito com você. Louvado seja Deus. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, Moisés. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus. Veja que eles não são chamados de judeus agora. A palavra hebreus significa uma pessoa da além de, e era interpretado como aqueles que atravessaram o rio, aqueles que atravessam o rio, né? Então Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus. Ou seja, o motivo da saída, o motivo alegado para se sair do Egito, para se sair da escravidão, para se sair da escravidão do diabo, o motivo é para prestar culto ao Senhor. Veja que ele já tinha dito, para servir, como, né, o reconhecimento de que agora a gente foi retirado do império das trevas, é servir ao Senhor. E agora ele está dizendo, além de servir, adorar, sacrificar ao Senhor, era o que teria que fazer. Versículo 19. Eu sei, porém, Deus disse, né, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte, né? Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Ou seja, eu vou brigar para libertar vocês. Eu vou ter que enfrentar esses principados e potestades para libertar vocês. E a maneira de Deus enfrentar foi com as pragas, as 10 pragas que vieram, né? E como Deus desbancou ali todas as divindades, as potestades egípcias, a fim de que o povo fosse liberto. Eu fico imaginando que sempre será assim, né? Um povo, qualquer nação, sempre está debaixo dessa escravidão espiritual, e enquanto não vier a poderosa mão de Deus vencer esses principados e potestades, nunca haverá libertação, né? E Deus libertou a gente
dos impérios, quando ele sacrificou seu filho lá na cruz. Lá ele despojou todos os principados e potestades. Ele triunfou desses principados e potestades lá na cruz. Então houve uma batalha, e sempre há uma batalha espiritual para que um povo seja tirado desse cativeiro, dessa situação miserável, para serem colocados uma nova vida, né? Essa vida espiritual, essa vida de Deus. Portanto, versículo 20, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois ele vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mão vazias. Guarde isso, não é? Porque quando vocês saírem, eu já tenho providenciado para vocês os recursos que vocês vão precisar, né? Versículo 22, cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém. Interessante que a palavra despojar significa resgatar, salvar, libertar, arrancar, salvar-se, ser arrancado ou ser tirado. Ou seja, vocês vão prevalecer, né? Vocês vão ser arrancados dos egípcios. Louvado seja Deus, irmãos, porque essa história é verdadeira. Vou contar um pormenor que eu acho que é interessante, né? Quando nós fomos a primeira vez lá para o Egito, com um grupo daqui da igreja, de algumas igrejas daqui, né? Nós, quando chegamos ao Egito, chegamos à noite lá, madrugada, nós dormimos. No outro dia de manhã, nós pegamos um ônibus para ir visitar as pirâmides, né? E quando nós pegamos o ônibus, eu pedi licença ao guia que estava lá no ônibus para poder contar a história daquelas pirâmides, contar as dinastias faraônicas e tal. Eu comecei a contar, e quando eu comecei a contar no ônibus essa história, na hora que eu cheguei nessa história de Moisés, na hora que eu cheguei nisso, o guia lá chamava-se Mohammed, era o guia do ônibus, né? E aí ele disse assim, pare. Eu parei. E aí ele chegou assim, na frente de todo mundo, ele falou assim, não conta essa história de que os judeus vieram para cá, porque é mentira. Aí eu falei, tá bom. Eu senti que ele estava alterado, né? E aí eu disse, tá bom. Eu falei, irmãos, nós estamos, vamos respeitar o nosso guia, nós estamos na casa dele. Eu quero só pedir a vocês que quando a gente voltar hoje, né, depois de jantar, hoje à noite, eu queria ter uma reunião com vocês, que eu gostaria de contar essa história. E aí de noite eu contei a história, porque os egípcios hoje em dia, né, eles estão debaixo de uma religião que não aceita o povo judeu como sendo o povo de Deus, e essa seria, uma grande história de vergonha dos egípcios massacrando esse povo, e então eles não aceitaram que fosse contada. Mas a verdade é que essa história aconteceu, né? E que os judeus, né, foram usados como escravos para construir alguns daqueles monumentos que tem lá, né? Não sabemos exatamente quais, mas do período que eles passaram, 400 anos, certamente como escravos, eles construíram muito daqueles monumentos que estão lá no Egito, né? Porque é uma história verdadeira. E também porque Deus é um Deus verdadeiro. E Deus se importa conosco. Deus de fato quer nos libertar. A libertação de Deus, ela é primeiro espiritual. E em segundo lugar, depois de que ela é espiritual, ela liberta a gente nas emoções. Libertando a gente espiritualmente e emocionalmente, nós estamos livres, mesmo que estejamos presos. Como Paulo, por exemplo, que estava preso junto com Silas, numa prisão injusta lá em Filipos. Levaram açoites quando Paulo era cidadão romano, não podia ser açoitado.
e eles estavam à meia-noite, com grilhões, literalmente presos pelas mãos, pelos pés, dentro de uma masmorra, lugar fedido, lugar úmido, frio, escuro, mas à meia-noite eles estão louvando a Deus. Ou seja, quando Deus liberta a gente espiritualmente, liberta emocionalmente, mesmo que a gente esteja debaixo da maior prisão, nós estamos verdadeiramente livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe você muito, irmão. Tamo junto, tá bom? E domingo, se Deus permitir, nós vamos estar juntos também para cultuar, porque Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso, sempre é. Então, Deus abençoe você. Um abraço, irmão.